Nós vamos ao nosso momento empresarial com o Aníbal Bianchini. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, Carlinho. Bom dia, audiência aqui do Paraná Notícia. Vamos para mais... Ah, Carlinho, parabéns por ontem também, né? 51? 51 anos, rapaz. Aproveitando, eu queria agradecer a galera. Eu tive um mal súbito, rapaz, na segunda-feira, e se não é essa galera maravilhosa aí, os meninos aqui, tava a Ana, os meninos que ficam lá atrás na técnica, a gente tem uma equipe extremamente eficiente aqui na Band. Eu acho que eu não teria colocado o programa no ar. A gente começa por eficiência lá na edição, os repórteres, jornalistas, a nossa equipe toda aqui da Band. A eficiência na Band é tão boa, começa lá na as tiazinhas que limpa aqui, faz o cafezinho delicioso, aquele carinho com a gente, a Elaine, a toda a equipe da TV Maringá. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito que tiveram comigo. E olha, eu vou falar para vocês, muito obrigado, porque se não fosse vocês, segunda-feira não teria programa. Eu tive dizem que é o tipo um micro derrame, e no momento assim eu quase que perdi eu tive um mal súbito mesmo, eu perdi um pouco da consciência naquele momento. Se não fosse essa galera maravilhosa que me ajudou, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês, obrigado mesmo de coração. Eu passei por um perrengue aí, rapaz. Perrengue na Band, rapaz. Passei feio o negócio, foi terrível. Carlinhos, bom ver você bem, e a gente sabe, né, você tá aí no dia a dia das pessoas aí, participando no começo da manhã. Isso é o papai do céu dando um puxãozinho de orelha na gente, falando assim, rapaz, tem que cuidar dos outros, tem que tratar bem os outros, cuidado, entendeu? Você pode saber que você faz a diferença aí na vida de muita gente, Carlinhos. Graças a Deus, tem que fazer, a gente tem que fazer. E também aproveitar o momento aqui do Aníbal para agradecer, rapaz. Falar que milhares de pessoas mandaram tanto nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Cara, muito obrigado. Eu estou respondendo. Eu comecei pelos grupos, que é muitos grupos, que eu participo de grupos de Sarandi, Maringá, Paysandu. Então eu fui respondendo os grupos, que depois some, né? E agora eu vou responder todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, me dando feliz aniversário. Muito legal ser querido, né? Amado, né? Com certeza, Carlinhos. E hoje preparei aqui para a gente falar um pouquinho, a coisa que está assustando, né? Brasileiro já sempre se questiona por que a gente, como produtor, né, Carlinhos, tem pré-sal, tem as usinas, tem a cana aqui. Por que o diesel, a gasolina, o etanol é tão caro? Né? Eu nem tenho disso aí também, não. Isso me deixa um pouco revoltado. Por que é tão caro? Hoje, Carlinhos, a gente tem um tempo reduzido aqui, mas vamos falar de algumas coisas chaves. A primeira delas, assim, que hoje é uma das coisas que mais ajuda a encarecer, é a tal da commodity. Né? O que é commodity? Esses produtos, eles entraram na Bolsa de Valores e eles têm um valor lá. Eu já falei aqui no programa, quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que eles são grandes exportadores de milho e o milho e o trigo, né? E aí a gente fala assim, tá, mas se o Brasil não exporta ou não importa, o que afeta aqui? A escassez lá, os conflitos lá, faz subir o preço dessas duas commodities na Bolsa. Então, assim, uma das coisas que complica a situação do Brasil nesses dois, nessa questão da gasolina e do etanol, é a questão de commodity, porque quando sobe muito o valor, acaba subindo também na nossa bomba. A outra questão é o dólar, só que aí que nem agora o dólar está caindo. Como que você explica, né, Carlinhos? É aquelas coisas que a matemática não consegue explicar. O dólar caindo... O dólar caindo e o petróleo subindo. E o petróleo subindo. Que a gasolina, ela é composta, o valor dela pelo valor do barril, da moeda forte, né, que seria o dólar, e o valor da commodity. Então, tudo isso tem que ser analisado. O etanol, a gente tem que lembrar que ele tem 70% da eficiência da gasolina. E ele agora era para ser a bola da vez, né, Carlinhos? Porque tendo um conflito lá fora, subindo o valor do petróleo, do barril, tendo altas históricas, o dólar caiu, tudo bem, mas o tanto que está subindo o valor do barril compensa muito isso. E aí o etanol, que é feito aqui no nosso país, que gera um monte de emprego e tal, era para ser a opção do brasileiro. E por que não está sendo? Você vai hoje num posto abastecer, você percebe que o preço do etanol para a gasolina ainda não está valendo a pena. Em algum posto, em algum município, em algum estado, pode ser que sim, mas a gente não está vendo essa realidade, né? Porque você teria que fazer essa conta. Inclusive, até, Carlinhos, uma dica para esse momento é você usar alguns aplicativos, o próprio Waze,
que você consegue ver já o preço, o pessoal alimenta todo dia o preço dos postos de combustíveis na sua cidade. Tem gente que usa às vezes só para pegar o caminho mais perto. Olha, tem como explicar esse troço? Ó, não faz muito tempo não, estava R$ 2,40, R$ 3 no máximo. Rapaz, nós estamos pagando quase R$ 8 o litro de gasolina. O mundo desandou. O Brasil desandou. Porque esse blá 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 que é autossuficiente de combustível é o blá 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 da pega danado, porque o dinheiro é do povo. Por que cobrar tão caro do povo desse jeito? Uma outra coisa importante, a gente precisa lembrar que a gente teve uma sequência aí de ações, de medidas tomadas pelo governo federal. Primeiro foi isentar os impostos federais da gasolina, não alterou quase nada. Foi isentado, mas não alterou quase nada. A segunda, esse ano, foi criada aquela lei, salvo engano, é a 14.292, que permite as usinas e os importadores venderem direto para os postos de combustível. Também não adiantou em nada, que ninguém compra direto, também não tem onde comprar. Aí essa foi a questão que eu fui a fundo, conversei com algumas pessoas para entender. Por exemplo, aqui no Paraná ainda não tem nenhuma usina vendendo direto para poço. Eu achei uma matéria falando lá no Alagoas, que lá começou, e aí assim, beleza, então lá já tem alguns casos que foram vendidos direto, usina para posto, mas o reflexo que teve na bomba para o consumidor foi de 20 centavos no litro. Pô, legal, mas não é o esperado, né, Carlinhos? Você fala, pô, se você está tirando o intermediador, o distribuidor, deveria cair mais, né? Uma das coisas que foram justificadas, que realmente é algo a ser pensado, mas isso com o tempo também vai sendo vencido. A gente que está na área empresarial, a gente sabe a diferença de varejo e atacado. Mas deixa eu perguntar uma coisa, eu sei que você manda lá, Carlinhos. Seu negócio é empresário, não o mercado, né? Como que pode, por exemplo, por que sobe o preço do etanol? Se é produzido aqui. O etanol ele tem uma trava no valor que acompanha o valor da gasolina. Isso é um dos problemas que deveria ser mudado. Mas que trava é essa? É a composição do preço, né? E a outra questão é oferta e demanda. Hoje, por exemplo, a usina ela não faz só o etanol, ela faz o açúcar, ela faz a biomassa. E está tendo, por questão de oferta e demanda, o valor hoje do açúcar está muito melhor. Então eles começam a produzir daí menos etanol, né? E isso faz com que o valor suba. Se você tivesse uma alta produção de etanol, você também teria uma baixa no valor. Então tem vários detalhezinhos, só que eu falando como cidadão, mas daí, a gente fica, eu não estou defendendo. Primeiro produz o carro, faz o carro a álcool, etanol, faz o flex, né? Porque nós somos o país do álcool, né? Tal. Depois, não vai produzir, porque não vai baixar, porque está vendendo mais açúcar. Ué, Carlinhos, faz mais a usina para produzir açúcar, ué. É isso que eu penso. Eu acho que a gente, justamente falando de oferta e demanda, eu achei essa lei muito boa, por mais que ela não resolva o problema, ela vai dando mais liberdade econômica. Por exemplo, não podia vender direto, agora pode. Não resolve muita coisa? Beleza, mas pelo menos é permitido. O que você acha da Petrobras? Agora, só finalizando, eu acho que eles estão deixando de pegar uma coisa que nem você falou, faz mais usina, produz mais, podia ser a bola da vez do etanol, só que ele subindo o preço, deixando ele acompanhando a gasolina, o que acontece? Está abrindo o mercado para acelerar a entrada, por exemplo, dos carros elétricos. Eu estou acompanhando várias startups que estão alugando carro elétrico já, que estão alugando moto, aquelas bis, scooters elétricas, e elas estão crescendo em ritmo galopante. Por quê? Está abrindo espaço. Se eles não estão achando alternativas para melhorar o preço e deixar a condição melhor para o povo se transportar aí nas cidades, né, entre os municípios, vai acontecer que isso... Agora aquela briga também, o governo propôs de congelar o ICMS, né, para os estados. Mas você acha que vai resolver? Tudo isso, Carlinhos, vai dar para ir ajudando. É paliativo, quando o governo faz negócio... Na bomba dá 20 centavos, 15 centavos e subiu R$5. Sabe qual que é o problema desse tipo de saída? É que daí você tira de um lugar e põe no outro. Por exemplo, o governador que falar assim, não, beleza, se eu não tenho mais essa renda de ICMS, eu vou criar outro tributo, outro imposto e vou recuperar. Veja bem, mas por exemplo, o combustível não é nosso, o pré-sal não é do Brasil, não é do brasileiro?
Mas o Brasil ele não é autossuficiente assim, ele teria mas na prática a gente importa também petróleo. Né? Então, assim, para atender toda a demanda do Brasil, se a gente consumisse todo que a gente produz, por isso que às vezes fala assim, é autossuficiente? Seria, se a gente consumisse tudo. Só que a gente exporta quase tudo que a gente produz e importa dos outros. Né? Então, é o que acontece com quase tudo. É uma barbaridade desse país, né? Só falta carne, daqui a pouco a gente comer carne importada. É só no nosso, como diz o Datena, não? Só no nosso. Então vende essa Petrobras, não serve para nada. Pro brasileiro, desculpa, talvez você pense diferente. Pro brasileiro não serve para nada isso aí, rapaz. Meteram o dinheiro do brasileiro nessa Petrobras. Agora, podia você falar que chega em obras. Não tem rodovia, não tem. Vai pro caminhoneiro aí que roda aí. Nossa malha asfáltica é uma merda. É uma porcaria. Aí a gente não tem, quando tem é pedagiada. Então, consigo entender. Vende essa Petrobras. Não serve para nada. É o que a gente fala, pagar imposto não é o problema, o duro é o quanto que isso volta no nosso dia a dia, né, Carlinhos? Porque igual você fala, você paga uma carga tributária altíssima. Aí você tem que pagar depois colégio particular, empresa de segurança, pedágio, um monte de coisa, que aí você fala, pra quê? Esse Brasil é sério. Não, você paga imposto tudo embutido. Depois você faz imposto de renda, para dizer quanto você ganha ainda. Agora, se pegasse, por exemplo, essa tributação alta, que acontece, por exemplo, na Suíça, que cobra mais imposto que no Brasil, pagar bem os professores para ter o ensino público exemplar, para você pegar e construir rodovias de primeiro mundo. Se você fizer esses investimentos, aí alguém ia reclamar de pagar um imposto? Claro que não, mas aqui não tem nada. Agora isso que a gente chama até, é quase uma Mas a gasolina lá é barata, não é igual aqui não. Essa é a reclamação da maioria até dos empresários, que a gente fala assim, a gente paga tudo 2 vezes. Não é só nós, todo cidadão, mas a gente fala assim, nas próprias empresas. A gente vê o tanto de benefício. Não tem mais vaga de emprego por culpa do tanto de carga tributária que você paga para ter um funcionário. Exato. E hoje, por exemplo, o CLT mesmo, o próprio, não é só empresário, o próprio colaborador, às vezes foge, porque ele prefere, às vezes, trabalhar na informalidade do que ele ficar ali registrado, porque é tanto imposto que vai e para ele também não volta, que às vezes ele prefere o tal por fora, né? O Aníbal, tudo alinhado, e eu tô nervosado esse negócio de Petrobras. Aníbal, obrigado, viu? Carlinhos, tudo alinhado. Eu que agradeço. Eu falei, não aguento mais essa Petrobras. Um bom dia para vocês e estamos Obrigado, aqui. Meu irmão. Obrigado. Aí sabe, aí manja, viu?